Salve galera, beleza? Eu sou o Lucas Caprioli aqui e continuando nossas aulas de vetores, tá? Agora eu vou falar com vocês sobre o método da decomposição, mas pensando nos cálculos para você achar as componentes, quando você não teria, por exemplo, uma malha quadriculada e você teria que usar trigonometria. Novamente, recorrendo ao nosso querido GeoGebra. Então tá aqui, tá? Deixei algumas coisas pré-prontas aqui só para a gente ganhar tempo, tá? Então o que eu tenho aqui? Vou fazer um vetor, tá? Fiz um vetor aqui, beleza? E ele tem um tamanho, tá? Já tem um tamanho pronto que eu escolhi aqui. Eu usei uma circunferência para ter o mesmo tamanho ali, tá? Pode ver ali que tem um círculo marcado ali. Enfim, não vem ao caso agora. E eu quero saber exatamente agora quais são as componentes, tá? Por exemplo, aqui, eu não tenho mais a malha quadriculada. Como que eu calcularia? Eu determinaria as componentes de um vetor que eu não tenho a malha quadriculada, tá? Vou deixar ele aqui, vou pegar o estilo aqui, vou deixar ele mais grossinho, tá? Beleza. Vamos lá. De acordo com a trigonometria de triângulo retângulo, né, se você tem um lado e um ângulo, você consegue calcular as componentes, né, os catetos, que nesse caso para a gente são as componentes, tá? Lembra que eu falei? Decomposição é trocar a hipotenusa por seus catetos, tá? Então, pensando que aqui eu teria um triângulo, para isso eu teria que saber qual ângulo, né, ele está formando ali. E no caso, meu ângulo já deixei marcado aqui, ó. É certinho um ângulo de 60 graus. Beleza? Um ângulo de 60 graus. Então, na hora que eu fizer as componentes, tá? Vou marcar aqui qual que é o ponto ali, ó. Tá? Aqui está o ponto da intersecção, né? Um ponto C aqui. E eu vou traçar a projeção. A projeção você fazer a sombra no eixo X e a sombra no eixo Y. Para isso, o que eu posso usar? Eu posso usar aqui um recurso chamado reta perpendicular, né? Eu vou fazer uma reta perpendicular ao eixo X, passando pelo ponto C. Para quê? Só para eu definir esse ponto, ó, aí eu posso vir aqui, colocar aqui intersecção de dois objetos e marcar intersecção do eixo com essa reta. Pronto. Tá aqui, achei o ponto. Já vi que a projeção deu exatamente no 3. Tá bom? Beleza. O que eu faço agora? Eu vou deixar mais bonitinho aqui. A reta foi só para me dar uma referência, tá? Vou deixar ela escondidinha aqui e vou fazer só um segmento que me interessa aqui. Eu vou esconder o objeto e vou deixar só um segmento aqui para deixar do jeitinho que a gente gosta, né? Ó, deixar ele aqui, configurações, estilo, papapá, opacidade e aqui. Tudo bem? Então, isso aqui seria a nossa projeção. Já vi porque a projeção do vetor deu exatamente no 3. Então, o x dele seria 3. Tá? Vamos fazer para o outro lado a mesma coisa. Vou vir aqui, reta perpendicular, beleza. Vou marcar um ponto aqui só para dizer o ponto certinho onde tem que estar. Aqui já não foi tão fácil de ler, ó. Já deu esquisito aqui, né? Beleza. Vamos esconder aqui. E vamos fazer só um segmento na parte que me interessa. Tá aqui. E vou deixar ele mais bonitinho aqui, ó. Estilo, patatá, tracejado, tá lá. Pronto. Pronto. Agora aqui ele já não deu uma leitura muito boa. Não sei exatamente quanto é que vale aquela projeção ali, né? Então eu estou trocando esse vetor que está em preto aqui, ó. Eu vou trocar por esse aqui e por esse aqui. Tá? Vamos lá. Eu gosto de enfeitar, né? Vocês sabem disso. Então vamos lá. Vou fazer componentes em azul, tá? Estilo, tá? Vou colocar 6 aqui, mesma coisa, né? Estilo 6, tá? Beleza. Pronto. Beleza? Então tá lá. Esses seriam minhas componentes. Os azuis não são vetores, são componentes. O vetor é só o vetor preto, tá? Beleza. O que eu vou usar? Né? Eu acho que já está bem gritando na minha cara ali a figura. Vou usar triângulo retângulo, certo? No caso, um ângulo de 60 aqui embaixo, né? Tá aqui o ângulo de 60, né? Deixa eu mexer aqui, deixar só valor para ele, tá? Tá lá. Beleza. Então, o que eu tenho ali? Eu tenho um vetor, tá? Vou tirar os rótulos, eu não quero essas letras aqui. Tá aqui, beleza? Qual que é a lógica? Eu vou tentar agora determinar o valor dos azuis
usando trigonometria, tá? Então, aqui, o que eu tenho? Eu tenho um triângulo retângulo, certo? Então, eu tenho um triângulo retângulo. Eu posso olhar, né, qualquer um dos dois, mas eu sou, né, mais perto, eu vou olhar aqui o que tem um ângulo. Então, eu vou olhar esse triângulo retângulo aqui, tá bom? Esse camarada, ele é um cateto, certo? Esse aqui seria o meu cateto. No caso, o cateto que forma o ângulo, cateto adjacente. Já esse camarada aqui é o mesmo tamanho desse, tudo bem? Para a gente pensar no triângulo, né? Então aqui seria a componente vertical. Então esse camarada aqui, ó, seria o cateto oposto. Gente, é adjacente a 60. A gente esquece de colocar isso, mas lembra que tem sempre em relação ao ângulo, porque eu posso marcar o ângulo aqui em cima, não é o caso dos vetores aqui agora, tá? E o cateto oposto a 60. Qual que é o macete? Para mim, quem está relando é adjacente, né? Está relando aqui, ó. Então, vou usar cosseno. Esse lado não está relando, né? Está sem relar no ângulo, tá? Então, para mim seria cateto oposto, vou usar seno, tá? Já que eu vou falar mais sobre isso. Então, tem sempre um lado que está relando no ângulo e um lado que não está relando no ângulo, tá? Lembrando que eu estou falando, na verdade, falando desse vetor aqui, tá bom? Beleza. Então, catetos opostos e catetos oposto e adjacente. O que nós temos ali? Vou usar a trigonometria do triângulo retângulo, seno e cosseno, tá? Qual que é a ideia? Seno não é nada mais que uma razão, tá? Seno de 60, escrever no GeoGebra é bem ruim, tá? É uma razão, tá? E o cosseno de 60 não é nada mais que uma razão. Uma razão, eu estou vendo quanto que é um número em relação a outro número. Só isso, tá? O que acontece? O seno é a razão do cateto oposto pela hipotenusa, tá? E aí que entra o macete. Para mim, seno, né? Se um professor falou para mim no ano passado, seno é 100. Seno é 100. Então, ele não tem ângulo, está sem, entre aspas. Está sem ângulo. Então, seria o vertical aqui, ó, tá? Então, se eu falar para vocês que isso aqui é um vetor A, tá? Aqui seria a componente AY. Então, seria o vetor componente AY em relação a A. Já aqui seria a minha componente AX. Então, seria o meu AX em relação a A. Tá? Então, vocês viram que eu estou fazendo uma divisão? Então, eu estou vendo quanto que é a proporção de um para o outro. Então, seno e cosseno, na verdade, é só isso. Tá? Por exemplo, o que significa dizer... Vou pegar pelo mais fácil aqui, ó. O que significa dizer... cara, toda vez eu faço isso. O que significa dizer que o cosseno de 60 é 1/2? Significa que a razão dos lados tem que ser metade. Então, significa que aquele cateto ali é metade da hipotenusa. Por isso que o cosseno de 60 é meio. Toda vez que tiver um triângulo com um ângulo de 60, o cateto adjacente é metade da hipotenusa. Por isso que a razão é meio. A gente canta umas musiquinhas lá, depois nem sabe por quê, tá? Então, beleza. Aqui eu tô vendo que ele vale 3, tá vendo? Ó, o AX. Então, seria 3. Porque a hipotenusa que eu inventei aqui, ela mede 6, tá certo? Seria isso, tá? Como que seria um problema para você fazer, caso não tenha eixos, nada? Você teria que calcular o valor de AX. Então, eu vou apagar aqui, ó, o AX, só que eu sei que o vetor em si, o vetor A, vale, por exemplo, 6 metros, que seja. Então, seria assim, ó, a conta que você teria que fazer. Então, quanto vale o AX? O AX, ele é metade da hipotenusa, que vale 6. Porque ele é o cateto adjacente de um ângulo de 60. E todo cateto adjacente de um ângulo de 60 vale metade da hipotenusa. Para qualquer triângulo, tá? Por isso que o meu AX vale 3 metros. Tudo bem? Já a razão aqui já é um pouco mais, né, chato de interpretar. Raiz de 3
sobre 2, aproximadamente aí 0,866, 0,87. Ou seja, a razão é 0,87, né, a divisão. Quanto que vale? Né, lembra? A gente está calculando a y, tá vendo? Tem que ser 5 pouquinho aqui, ó, né? Certo? Então vai ser a y que eu estou atrás sobre 6. Fazendo, né, as proporções aqui, a multiplicação cruzada, eu vou achar que vai dar 3, né? 6 por 2 dá 3, raiz de 3. Tá? Então é sempre assim, o triângulo 30 e 60 graus, 30 graus, 60 graus, 30 graus é lá em cima, é sempre assim, hipotenusa. Um cateto é metade, outro é metade raiz de 3. Sempre. Um é metade, metade raiz de 3. Um é metade, outro é metade raiz de 3. Sempre. Tá bom? Então, essa que é a ideia da decomposição quando você não tem a malha quadriculada. Você marca um ângulo, um vai ser seno e a outra vai ser cosseno em relação à hipotenusa. Então, você pode pensar num macetinho assim. Quem forma ângulo, qual que é o macete que eu uso? Quem forma ângulo está com. Então, aqui eu usaria cosseno. Quem não forma ângulo é sem. No caso, seria aqui, né? Ó, sem entre aspas, né? Porque sem de seno é com N, tá? Então, sem e com. É assim que eu guardei na minha vida aí. Então, eu poderia pensar assim, para ser mais direto. Quer ver, ó? Componente X, componente Y. A ponto. A ponto. Porque a hipotenusa, né? Eu vou multiplicar cruzado aqui, ó. Até, ó. Vamos olhar ali em cima de novo, ó. Ó. Eu vou multiplicar cruzado. Opa, grudou aqui. Eu vou multiplicar cruzado aqui, ó. A vezes quem? A vezes quem? Entendeu? É A vezes alguém para um. A vezes alguém para outro. Então, aqui. A vezes alguém. A vezes alguém. O que eu olho? Olho para o ângulo. Quem está formando o ângulo está, entre aspas, com de cosseno. Tá? Então, quem está formando o ângulo, o x, é com ângulo. Quem não está formando o ângulo é sem ângulo. Tá? Então, aqui daria 6 vezes metade, 3. 6 vezes metade, raiz de 3, 3, raiz de 3. Então é um macetinho, tá, gente? Isso aí é um macete, não ensina nada, só ensina a decorar só, tá? Então essa aqui é a lógica da decomposição de vetores fazendo conta. Caso não tenha uma malha quadriculada, você tem que descobrir fazendo seno e cosseno. Tá bom? Essa que é a ideia da decomposição de vetores. Tá certo? Então, a regra do polígono, regra da decomposição. Tudo depende. Qual que é o método mais fácil? Depende. Tá bom? Tudo depende. Eu mostrei aqui para vocês que a gente pode fazer o método do polígono, só que eu preciso de uma malha quadriculada para desenhar, ou ele pode te dar o desenho para você interpretar. Você procura ponta com ponta. Se tiver uma malha quadriculada, eu posso até pedir para você calcular o valor. A decomposição é o método mais usado. Por quê? Porque você consegue fazer 3, 4, 5, 6, quantos vetores você quiser, tá? Qual que é o método mais interessante? Depende. Depende do problema. Normalmente são 2 vetores, então para você calcular um terceiro, teoria de triângulo, tá? Mas eu vou depois tentar fazer alguns exercícios com vocês, beleza? Obrigado, espero que você tenha gostado. Qualquer coisa comenta, pode mandar elogios e críticas que eu tô aqui para ajudar quem precisar, tá bom? Valeu, até mais.